quando se começa a criar essa distinção social, começa-se a criar um corpo especializado de profissionais que se dedicam exclusivamente a isso e se dedicam a pensar sobre isso, né? É por isso que em Roma existiu um corpo de profissionais que eram especializados em, através de uma série de artifícios intelectuais, tentar descobrir o que era o ius, ou o jus, né? Que é a arte do justo, né? Eu falo arte com o sentido grego da palavra, no sentido de que era uma virtude para os antigos, né? Enquanto hoje é uma profissão ser jurista, ser advogado, ser juiz, os gregos encaravam isso como uma virtude, como a política era uma virtude. Essa arte de encontrar o justo também era uma virtude, era uma prudência. É por isso que o nome inicial para essa profissão, que se chama, esse saber que se chama direito, foi chamado de jurisprudência, a prudência do justo, né? Só na Idade Média, eu não tenho condições de repetir essa história, é que saiu dessa ideia de justiça para a ideia de direito, né? Que vem lá de directum, que vem de rectum. Rectum tinha a ideia de aquilo que está reto. O que é jurídico? É aquilo que está correto. Então, essa ideia é uma ideia muito medieval, não era uma ideia da antiguidade. A ideia da antiguidade era essa ideia de justiça. Além de ser uma virtude, era uma técnica. Por quê? O direito surge quando há essa distinção social. Isso é uma tese, isso não é uma verdade. Isso é uma interpretação que eu faço do surgimento do direito em Roma. E essa técnica, como eu estou tentando, essa leitura que eu estou tentando fazer, é quando os juristas começam a criar modos de pensar a leitura de textos jurídicos. É quando o direito não é mais o texto, o direito é um pensar sobre o texto. É como se fosse uma metalinguagem, né? Tem a linguagem e tem a teoria literária que faz uma linguagem sobre a linguagem. Isso são as técnicas jurídicas, é uma linguagem sobre a linguagem. Então, por isso que é equivocado você pensar eu estudo direito e o direito está na lei. Basta eu decorar a lei que eu sou um jurista. Não. O jurista é aquele que detém uma série de técnicas sobre como ler, como interpretar o direito, que já estou chamando de lente, né? Uma lente pela qual você vê o mundo. E isso acontecia no direito romano, porque a gente pode pensar o direito romano como algo de duas camadas, né? Tinha uma primeira camada, que era uma ideia mais ou menos parecida com a ideia que a gente tem hoje de legislação. Só que lá eles chamavam de ius civile, o direito civil. Era a legislação dele. Não era unificado, a gente sabe que legislação unificada, essa própria ideia de codificação é uma ideia muito moderna, que surge lá em 1804 com a escola da exegese, o Código de Napoleão, etc, etc. Mas existia uma proto-legislação, essa ideia de que a sociabilidade vai ser comandada por leis, né? E os juristas surgem, o direito surge em Roma, porque Roma desenvolveu uma série de técnicas de como ler essa lei. É pleonasmo isso, ler a lei, porque a lei, o vocábulo lei vem de legere, que quer dizer ler, leitura, né? Então, como a gente pensar a lente por meio da qual a gente enxerga essa lei? Ou seja, uma leitura da leitura, por isso que é uma meta-linguagem. E como é que quais eram as instituições que propiciavam essa especialização dos juristas, né? Eu penso em duas instituições. Uma são os pretores e outras são os jurisconsultos ou iurisconsultos. Os pretores eram uma instituição, eram um cargo que é um exagero que eu vou dizer, mas é similar ao poder judiciário, um cargo de juiz. Por que é um exagero? Porque Roma não conhecia a divisão dos poderes, assim como a gente conhece, né? A divisão dos poderes é uma ideia muito moderna, é uma ideia de 200 anos, né? É uma ideia que surge com um movimento constitucionalista lá
com a Constituição de 1787 dos Estados Unidos, a Constituição de 1791 da França. A gente tem essa ideia de divisão dos poderes. Se vocês lerem a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão francesa, lá de 1789, o artigo 16 vai dizer o que é uma Constituição. Uma Constituição é aquilo que estabelece um rol de direitos, que na época chamava-se de direitos naturais, mas hoje a gente conhece como direitos fundamentais, e aquele que divide o poder, divide o exercício do poder. Então é uma ideia muito moderna. Em Roma, ela não conhecia essa ideia de divisão dos poderes. Então um pretor era ao mesmo tempo alguém que cuidava das questões judiciárias, mas das questões administrativas. Então o pretor era uma mistura de juiz com prefeito. Ele acumulava poderes, ele tinha mandato, por exemplo. Só que o que eu quero destacar dos pretores era o que eles faziam. Os pretores se manifestavam, essas causas judiciárias que chegavam aos pretores, como a gente definia quem eram os pretores? Os pretores eram uma escolha do dirigente romano. Aí vai depender do período que a gente estava falando. A gente pode estar falando do Império Romano. A Roma já foi uma república. Mas o que a gente chama de chefe de Estado escolhia os pretores. Os pretores tinham mandatos, né? Mandatos fixos de 2 anos, 1 ano, 3 anos, a depender da região do Império Romano. E os pretores faziam 2 coisas. Eles faziam os decretums, que é algo bem similar ao que a gente poderia conhecer hoje como decisão judicial, e eles faziam os editos. Quero falar primeiro dos editos. O que eram editos? Veja, na Roma dessa época, não existiam códigos de processo, regras de procedimento. Existia o ius civile. O ius civile ia dizer pequenas regras do espaço público romano, regras que eram filhas do seu tempo. Por exemplo, se a gente pensa na Lei das 12 Tábuas romana, existia na Lei das 12 Tábuas romanas uso capião de mulher. O que é uso capião de mulher? Era o seguinte, se você tivesse uma amante durante 1 ano e ela não tivesse dormido fora de casa durante 3 dias, você usa o capia aquela mulher. Ou seja, por quê? Porque a mulher era uma coisa. A mulher não era um ser humano, né? A mulher não tinha nem o status de animal, né? Então, a mulher pertencia ao homem. Então, hoje a gente tem uma regra parecida para bem móvel, né? Se você tiver com bem móvel durante 1 ano, você pede um livro emprestado para um colega. Aí deixa o colega não lhe cobrar. Passou 1 ano, você usa o capio, o livro. Não estou ensinando, obviamente, né? Não façam isso. Mas, enfim, nessa época existia esse ius civile. E não existiam códigos de processo. Como é que a gente vai aplicar o ius civile? Então, o pretor, o que é que ele fazia? Ele criava regras processuais de como ele entendia determinadas ações do ius civile e como ele entendia determinados direitos previstos no ius civile. E essas regras eram explicitadas. Ele pregava essas regras no fórum. Isso eram os editos. Veja que a gente tem uma camada que eu estou chamando de ius civile, e a gente tem uma outra camada que são os editos. Os editos vão dizer como aquele pretor vai aplicar o ius civile. Veja que já o raciocínio, isso é um proto-raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico não é a legislação. O raciocínio jurídico é a forma como lemos a legislação, que em Roma foi chamada de edito, né? É como se cada juiz tivesse um código de processo. E alguns advogados, ironicamente, eu trabalho no judiciário há 10 anos, sou assessor de juiz, e ironicamente, alguns advogados fazem, qual é o código de processo da vara? O que é que, ironicamente, isso está querendo dizer? Porque tem um código de processo e cada juiz meio que segue procedimentos que não estão descritos no código de processo. Então, esse pretor, quando ele forma esse edito, então o direito começa a surgir a partir daí, né? É uma leitura sobre o ius civile. Não é à toa que se alguns livros mais antigos ou autores que gostam de certo classicismo vão chamar o Supremo Tribunal Federal de pretório excelso. Ou seja, o principal pretório, que remete a essa tradição do pretor como aquele que é uma voz sobre o direito. Esses eram os editos.
né? Então, nos editos, existiam fórmulas que os advogados deveriam seguir, o que hoje a gente chamaria de ações. De modo que o direito romano dessa época era chamado também de direito formulário, por causa desse excesso de fórmulas. Tinha que seguir sempre esse procedimento, né? Os pretores, eles criavam eles criavam exceções. O que são exceções processuais? Exceções processuais são regras processuais que impedem o juiz de julgar o mérito. O que é uma exceção processual? Por exemplo, você alegar a incompetência do juiz. Esse juiz não tem competência material para julgar essa causa. Ou esse juiz é suspeito, né, porque ele é amigo íntimo de uma das partes. Isso é uma exceção. Por que é uma exceção? Porque não tem nada a ver com o mérito. A gente está só dizendo, você não tem independência suficiente, senhor juiz, para julgar essa causa. Isso já existia no direito romano, essas exceções. Veja que essas exceções que hoje estão nos códigos de processo não estavam no ius civile. Isso eram criadas pelos pretores. E mais, correção dos rigores do ius civile. Quando o ius civile, a aplicação do ius civile era um tanto desproporcional. O pretor já, por questão de uma protossegurança jurídica, já dizia como ele iria corrigir o ius civile. Então veja que todas essas fórmulas, essas exceções, essas correções do ius civile não estão no ius civile. É uma linguagem sobre a linguagem do ius civile. E tinha um outro grupo de juristas chamado jurisconsultos. Os jurisconsultos eram a coisa mais parecida que a gente tem hoje com advogados. Os jurisconsultos eram profissionais que ajudavam os juízes a solucionar as causas jurídicas por solicitação dos próprios juízes. Às vezes esses jurisconsultos eram solicitados pelas próprias partes. Então, é o início da advocacia com essa ideia de jurisconsulto. Até hoje, juristas do Brasil como jurisconsultos, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, Ada Pellegrini Grinover, lá no direito processual, Luiz Roberto Barroso, Marcelo Neves, Gilmar Mendes no direito constitucional, Rogério Greco, César Bittencourt, Nelson Hungria, Aníbal Bruno no direito penal. Esses são jurisconsultos. A palavra deles tem um valor ainda que não obrigatório. Mas em Roma passou a ser obrigatório com o imperador Augusto. Ele começou a dizer que alguns jurisconsultos, a opinião deles tinha valor de fonte do direito. Veja a importância dessa análise sobrenormativa.